Olá, pessoal! O assunto para nossa aula hoje são as modificações que podem acontecer no solo, tanto por ações do ser humano quanto por eventos da natureza. Então, iremos falar sobre erosão, sobre o desmatamento, sobre queimadas e a mineração. As modificações que acontecem no solo ao longo do tempo são interações com o intemperismo e as ações causadas pelo ser humano, que a gente chama de ações antrópicas. Então, todas as transformações que o solo sofre ao longo do tempo é um conjunto de fatores naturais combinados aí com as ações que o ser humano provoca, prejudicando o solo. Só que os solos que já sofreram as ações do ser humano são mais vulneráveis ainda a sofrer a ação do intemperismo. Lembrando que o intemperismo pode ser físico, químico ou biológico. Um problema muito grave que pode acontecer com o solo é a erosão. O que é a erosão? É o deslocamento da camada superficial do solo, então ela vai embora. Isso é causado principalmente pela água da chuva ou pelo vento, mas apenas em locais onde o solo está desprotegido, onde foi retirada a cobertura vegetal. Por que isso acontece? Qual que é a diferença de um solo que está com cobertura vegetal e um solo que está desprotegido? Quando você tem plantas, aqui na região do solo, o que a planta faz para proteger o solo? Quando a água da chuva ela cai no solo diretamente, ela pode dissolver a camada superficial, levando embora a matéria orgânica que é responsável pela fertilidade dessa camada aqui. Então, se a água da chuva cai direto num solo desprotegido e leva embora essa camada de matéria orgânica, o solo que fica aqui ele fica infértil. E essa camada de solo que foi embora vai ter que parar em algum lugar e vai causar alguns problemas ambientais. Se eu tivesse vegetais nessa região, a água da chuva não cairia direto sobre o solo. Ela iria escorrer pelas folhas, pelo caule e chegar lentamente até o solo. Além disso, as raízes absorvem um excesso de água. Então, esse solo ele não fica tão encharcado. As raízes também acabam segurando, retendo as partículas do solo para que ele também não seja levado. Então, um solo desprotegido, um solo sem cobertura vegetal, ele sofre erosão. Então, ele é levado embora, essa camada superficial é levada embora pela água da chuva ou pelo vento. Então, para um solo sofrer erosão, ele tem que estar desprotegido, sem a cobertura vegetal. O que causa essa retirada da cobertura vegetal? Ações como desmatamento e queimada. Tanto desmatamento quanto queimada são feitas pelo ser humano por esses motivos que eu coloquei aqui. Então, quando eu quero abrir grandes áreas de pastagens para a criação de gado, cortam-se as árvores, retira a cobertura vegetal. Ou quando vai fazer monoculturas, cultura de apenas um produto. Então, por exemplo, plantar aqui nessa área algodão, plantar milho, plantar soja. Também acontece para a construção de estradas ou de cidades e para a exploração da madeira. Então, tem pessoas que retiram as árvores para utilizar a madeira. Então, tanto no desmatamento quanto na queimada, é feita pelo mesmo motivo. Então, tirando essa cobertura vegetal, o solo fica desprotegido, ele vai sofrer a ação do intemperismo e vai acontecer a erosão. Nós temos mais um problema associado aqui quando faz queimada, porque aumenta muito a temperatura e essa alta temperatura vai causar a morte dos micro-organismos que vivem no solo, que são responsáveis pela decomposição. Então, os fungos e bactérias que vivem aqui na camada superficial do solo vão acabar morrendo por conta da alta temperatura do fogo que tem na queimada. Então, quando acontece um desmatamento e uma queimada, vai gerar uma erosão do solo. A erosão do solo pode provocar o fenômeno chamado desertificação e também o fenômeno chamado assoreamento. Desertificação vem de deserto, então a aparência do local fica semelhante a um deserto.
Então, muito seco, isso acontece principalmente em regiões áridas que chovem pouco. Então, lembrando lá, a camada superficial, ela foi levada pela água da chuva ou pelo vento, levando a matéria orgânica. Então, esse solo ele fica infértil. Ficando infértil, fica difícil de nascer outros vegetais aqui e os seres vivos que se alimentam de vegetais acabam indo embora. Então, essa região ela fica com uma aparência de deserto. O assoreamento, então vamos lembrar lá da erosão. Aquela camada superficial do solo que tem a matéria orgânica, ela foi levada pela água da chuva ou pelo vento, porque aquele solo estava desprotegido. Esses sedimentos, eles vão ser depositados no fundo de um rio. Então, o que vai acontecer com o nível de água desse rio? Vai diminuindo. Então, os sedimentos vão chegando e se acumulando no fundo do rio, vai secando o rio, tá? Ou vai empurrando a água que estaria nesse rio para cima, pode causar enchentes e podem causar alagamentos das regiões próximas. Só que para acontecer o assoreamento, precisa ter acontecido um desmatamento do que a gente chama de mata ciliar. Então, estão vendo nessa figurinha aqui a mata ciliar? O que é a mata ciliar? É aquela vegetação que fica na beiradinha de um curso d'água. Qualquer tipo de vegetação que fica na beiradinha é chamado de mata ciliar. Ciliar vem de cílios. Então, os cílios protegem os seus olhos e a mata ciliar protege um curso d'água. Então, se eu tenho a mata ciliar, aquela camada superficial do solo, ela vai ser levada pela água da chuva e vai parar aqui na mata ciliar. Agora, se eu tenho a retirada, a remoção da mata ciliar, esse solo, ele vai escorrer e vai se acumular no rio. Esse acúmulo no rio é que é chamado de assoreamento. Pessoal, o Código Florestal Brasileiro, ele identificou a mata ciliar como uma área de preservação permanente, que é conhecida como APP. Então, ela é protegida por lei. Se você fizer o desmatamento da mata ciliar, você é punido pela legislação brasileira, pelo Código Florestal Brasileiro, porque retirar essa mata ciliar prejudica um curso da água, porque pode causar um assoreamento e isso vai afetar toda a fauna ao redor aqui, ou às vezes comunidades que sobrevivem nessa região. Outra atividade que também causa modificações no solo é a mineração, que também é chamada de extrativismo mineral. Então, é retirada de minérios que estão no solo. No Brasil, os minerais mais explorados são a bauxita, que é da onde é extraído o alumínio, o ferro, o manganês e o ouro. Então, aqui nessa figura, eu tenho uma região onde é feita a extração de algum tipo de minério. Olha o que aconteceu com esse solo, foi completamente modificado. Eu tenho até uma alteração do relevo. Então, aqui eu tinha um solo, com a ação de cavação, foi fazendo esse buraco, mudando aqui toda a conformação dessa região aqui. Pessoal, a atividade de mineração ela pode causar muitos problemas, tanto ambientais quanto sociais. Então, para que aconteça a mineração, primeiro, tem que ter acontecido um desmatamento, porque você vai retirar o solo daqui. Então, as plantas que estão nessa região não interessam. Então, é feito um desmatamento. Depois, o solo começa a ser perfurado. Então, o solo sendo perfurado, sendo modificado e sem a cobertura vegetal, vai acontecer a erosão. E a erosão pode levar a um assoreamento de um rio próximo. Quando você faz também a extração de algum vegetal, você pode utilizar alguns componentes, por exemplo, o mercúrio. O mercúrio ele é utilizado no garimpo de ouro, só que o mercúrio é extremamente tóxico, então naquela região ao redor daquele local onde é feita a extração de ouro, pode acontecer uma contaminação da água ou do solo pelo mercúrio. E esse mercúrio ele pode chegar até os seres vivos e causar muitos problemas de saúde, pois ele se acumula na cadeia alimentar.
Então, se você consome o mercúrio, você não consegue mais retirar o mercúrio do seu corpo. Ele vai se acumulando dentro dos seus tecidos e isso a longo prazo pode gerar problema muito sério de saúde. Agora, pensando aqui nessa figura de baixo, eu tenho uma barragem de minério, né? Então, quando a gente ouviu lá falar do desastre de Mariana, do desastre de Brumadinho, o que aconteceu lá? Um rompimento dessa barragem. Por que foi tão grave, né? Falou-se muito sobre a lama tóxica, porque toda a água que é usada na extração de minério, ela acaba ficando depositada aqui nessa barragem. Então, ela tem minérios, ela tem, por exemplo, mercúrio, dependendo de qual é a extração de minério que tem aqui. E aí, o que acontece se essa barragem romper? Essa água, essa lama contendo os minerais vão contaminar o solo de toda essa região, vão contaminar outros rios, tá? Sem contar que o desastre de Mariana e de Brumadinho matou muita gente, né? Muita gente ficou soterrado, muita gente morreu embaixo da lama.